Chin, Quan, Yuan. Línguas estranhas, idioma extraño, strange language, long étrange, misericórdia, long étrange, ok. Zetza, mesprage, Zetza, mesprari, Kimiona, Kotoba, Shi, Kwanda, Yuhan. Meu Deus, vocês perdoam se eu errei ou fiz uma ofensa em alguma língua, mas o que eu estou a falar são línguas estranhas em vários idiomas. Hoje eu vou te falar sobre alguns aspectos, várias verdades das línguas estranhas, do dom de línguas. Vou te falar sobre o dom de línguas dos anjos, tudo sobre língua que você precisa saber. Vai ser forte demais. Aqui você vai tirar suas dúvidas, vai saber se é para você, se é atual, se é um dom de Deus, se é válido. Se você quer saber mais, subscreva o nosso canal aqui. Se gostou do tema, clica no sininho, ativa o sino para você receber todas as notificações quando nós estivermos aqui ao vivo. E não esqueça, não saia daí sem dar o seu like. Dê já o seu like agora mesmo. Toma um tempo para você dar o seu like. E vamos para a palavra do Senhor que Ele nos deu para abençoar a sua vida. Será tremendamente transformada. Vem comigo? Vamos lá! 6 aspectos das línguas estranhas. 6 verdades sobre as línguas estranhas. O que eu vou falar aqui com você. Em primeiro lugar, o que é o dom de línguas? O dom de línguas é um dom dado pelo Espírito de Deus, que é um dos dons, dos 9 dons do Espírito Santo descrito em 1 Coríntios capítulo 12. É um dom inspirado pelo Espírito de Deus, é falar uma língua, é falar inspirado pelo Espírito de Deus. Então, isso aqui é o dom de línguas estranhas. Está descrito em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 8 até o versículo 10. No versículo 10 você encontra ali dizendo: a outro é dada a operação de maravilhas, e a outro a profecia, de discernir espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Ora bem, nesses 9 dons que descreve aí a Bíblia Sagrada, o dom de línguas é sobre esse que nós estamos a falar aqui. Vamos para o segundo passo. Dom de línguas acabou com os profetas, com os apóstolos do passado? Será verdade isso? Então vamos para a palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 13 até o versículo 14. A Bíblia diz assim, a partir do verso 11, você pode ler em casa todos esses versículos, diz que Jesus deu dons à igreja, primeiramente apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, para o aperfeiçoamento da igreja, até que todos cheguemos à medida da estatura de Cristo Jesus, da plenitude de Jesus, a varão perfeito. Então, os dons foram dados até a nossa perfeição. Significa que enquanto não somos perfeitos, precisamos dos dons. Será que você é perfeito? Será que você não precisa de melhorar nada? Você não precisa de aperfeiçoar nada? Você não precisa de chegar ao nível, você já chegou ao nível de Jesus? Com certeza que não. Por isso não podemos ser tão orgulhosos dizendo, presumindo que nós não precisamos do dom de línguas, porque você precisa crescer à imagem de Jesus Cristo de Nazaré, ok? Mais um versículo para apoiar essa tese. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 até o versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquilados. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Algumas pessoas usam esse versículo para dizer que se já temos o amor, então não precisamos mais dos dons do Espírito. Mas que
Que descontextualização do texto. Não é isso que significa. Porque a Bíblia está a falar aqui que nós conhecemos em parte e em parte profetizamos. Quer dizer, está a falar que nós não conhecemos tudo, nós não sabemos tudo, nós não somos plenos em tudo, precisamos ainda de crescer. E ela está a dizer, quando vier o que é perfeito, então aquilo que é em parte será tirado. Agora, o que é perfeito, aleluia, é quando Jesus vir, é que esses dons vão cessar. Então aqui já também nos dá um tempo limite, assim como Efésios capítulo 4, verso 11, diz até que cheguemos à medida de Jesus, até que significa até o ponto de paragem. Realmente os dons do Espírito um dia vão parar. Quando? Quando Jesus retornar. Amém? Espero que esteja esclarecido esse ponto. Mas vamos para o ponto número 3. O dom de línguas é para todos? Isso é uma pergunta muito interessante. Isso é que as pessoas dizem. Dizem que o dom de línguas não é para todos. Ok, existe dom de línguas, mas não é para todos, profeta. Vamos então ler a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 17. No versículo 15 diz assim: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas." Interessante, né? Então o profeta pode dizer, uau, isso aqui são os que crerem no Evangelho. Mas eu creio no Evangelho, eu sou salvo, eu recebi Jesus. Então, eu nasci de novo. Se você creu no Evangelho, então os dons de línguas é para você. Agora, realmente os dons de línguas, apesar de serem doados para todos, eles não são para todos, só são para aqueles que creem. Se não crê, não vais viver isso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5, diz assim: "E eu quero que todos vós," Paulo aqui é que está falando, "faleis em línguas estranhas." Olha que interessante. Quero que todos, não alguns, todos, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Aqui temos mais um versículo apoiando que os dons são para todos, da própria boca do apóstolo Paulo, que detalhou, definiu, descreveu, nomeou os dons do Espírito. Deus inspirou ele para dizer para nós. Se nós sabemos sobre dons espirituais é por causa do apóstolo Paulo. Então o que significa, meu amado irmão, é que aqui o apóstolo Paulo está a nos dizer que todos devem falar em línguas estranhas. Quero que vocês todos falem. É porque é para todos, não é? Obviamente. Existem umas dúvidas, não é? Aqui que é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 29 até o versículo 31. Nós vamos ler. Aqui diz assim: "Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas?" Olha aqui a pergunta, né? Falam todos em línguas? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Qual é a resposta para isso? É obviamente não. Profeta, então isso não está contrariado Marcos capítulo 16, que diz que aqueles que crerem falarão em línguas? De maneira nenhuma. Não está contrariado, porque é exatamente aqueles que crerem. Quando a Bíblia está a dizer que falam todos em línguas, a resposta é não. Isso não quer dizer que a Bíblia está a afirmar que não é para todos. Vamos concluir o contexto, tá? Versículo 31 em seguida. Vamos avançar. Diz assim: "Entretanto, buscai, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente." Então, aqui está a dizer, que está a nos mostrar que os dons, apesar de não serem, nós não recebemos soberanamente apenas esses dons, eles não são apenas dados soberanamente. É verdade que soberanamente, só a ativação de Deus, nem todos falam em línguas. Mas, dependendo da tua fome, da tua sede, porque quem tem que buscar, Deus está a dizer, mesmo que você não tem, mesmo que você não fale em língua, mesmo que você não é apóstolo, mesmo que você não profetiza, mesmo que você não interpreta, a Bíblia está a dizer, busca com zelo os dons. Se Deus te manda buscar é porque Ele está acessível. Não é para todos
os que não querem buscar, os que não fazem nada, sim, não é para essas pessoas, mas é para aqueles que creem e é para aqueles que buscam. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Que bênção, né? Então tiramos mais uma dúvida, que aqui esse versículo não está a dizer que não são para todos. Está a dizer que nem todos falam em línguas. Quer mais um versículo para apoiar essa tese? O versículo 31 do capítulo 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31, diz assim: todos podem profetizar. Se nós fôssemos usar essa mesma tese ou essa ideologia, esse formato de interpretação para dizer que esse versículo aqui, o 29, do 29 até o 31, quer dizer que não é para todos, então poderíamos dizer também que existe uma contradição entre essa passagem e o versículo 31 do capítulo 14, que diz que todos podem profetizar. E aí diz que nem todos profetizam, nem todos são profetas. Mas a Bíblia diz que pode. Agora, poder não significa que você vai fazer. Porque você pode ter capacidade, mas não fazer. Por quê? Porque você não vai crer, nem vai buscar. Então, existe algo que você tem que fazer para receber. Entendeu, meu amado irmão? Então, o dom de língua, Pedro disse assim, quando ouviram a falar em línguas estranhas e mais de 3.000 se converteram lá no dia de Pentecostes, que eles ouviram eles a falar em línguas estranhas. Pedro diz assim, o dom é para vocês que estão perto e é para os que estão longe. Significa que sim, é para você, se você crê. Se você não crê, não é para você. Aleluia, está esclarecido? Então vamos para o outro ponto. 4. Para que serve os dons de línguas? Você vai perguntar, profeta, para que servem os dons de língua? Então vamos responder essa pergunta tua. Se você está gostando desse tema, subscreva o canal. Mais uma vez, clica no sininho e dá seu like, tá bom? Para que serve o dom de línguas, profeta? Para que eu tenho que falar em línguas? O que isso vai me ajudar? O que isso vai me acrescentar? Tem pessoas que não gostam desse dom, sabe? Eles gostam dos outros dons, mas esse não gostam. Eu vou te dizer algo. O que Deus dá é bom. Mesmo que você não goste, o que Deus dá é bom, ponto final. Se Deus deu o dom de línguas é porque é bom, mesmo que você não goste. E se você não gosta, é porque você ainda não está conectado com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então vamos lá. A linha A. O dom de línguas, para que serve? Serve para falar com Deus. Falar a Deus. Em primeiro lugar, o dom de línguas é para falar com Deus. Temos um aspecto do dom de línguas que é o dom para a oração. Esse dom foi dado para você orar. Paulo disse assim, eu oro mais, dou graças a Deus porque oro em línguas mais do que todos vocês. Paulo diz assim, porque a importância de orar em línguas, realmente, ele estava a dizer que é importante. Aí ele está a mostrar essa importância de orar em línguas. Eu oro mais do que vocês todos em línguas estranhas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 diz assim, porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Então quem fala em línguas fala a Deus. Ok? Que fala em línguas desconhecidas, aqui no versículo 4 e versículo 5 diz assim, capítulo 14 ainda, diz assim, o que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então, para que serve o dom de línguas? Ou seja, ele serve para edificação própria. Quando você fala com Deus em mistérios, ninguém percebe. Existe esse aspecto de falar o dom de línguas que ninguém percebe. Somente Deus é quem está a te perceber, porque você fala em mistérios com Deus. O dom de línguas serve para orar a oração perfeita. Você ora bem, ok? Então, a Bíblia diz aqui no versículo 2, diz assim... 14:2 diz assim, porque o que fala em línguas estranhas, em línguas desconhecidas, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Falar em línguas é o teu espírito orando em contato
com Deus. O versículo 4 e o versículo 5, como eu já disse, o que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser também que interprete para que a igreja receba edificação. É maior por quê? Porque a igreja está a receber edificação. Quando é que você é menor? Quando você está a edificar só a si e não ao outro. Mas você é maior quando você edifica o outro e não você. Diz a Bíblia que quem quiser ser o maior, seja o que sirva. Então, o aspecto de ser maior no reino de Deus tem a ver com amor. Tem a ver com negar a nós mesmos para servir os outros. Entendeu? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então, línguas estranhas serve para falar com Deus em mistério. Ninguém entende. Ninguém vai entender. Esse aspecto do dom de línguas estranhas não precisa de interpretação. Tá bem? Você fala com Deus e Deus te percebe. E o teu espírito também percebe. Louvado seja o nome de Jesus. Temos outro aspecto. Para que serve o dom de línguas? Serve para também aumentar a sua fé. O dom de línguas aumenta a sua fé. Uau, profeta! Será que isso é verdade? Eu pensava que a fé só aumenta pela meditação na palavra, ouvir a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: ora, a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. É verdade que a fé vem pela palavra, mas vamos ler aqui um versículo para mostrar-nos como é que a fé também intensifica-se. Vamos lá, Judas, versículo 20. Judas só tem um capítulo, tá? Verso 20. Judas 20 diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Olha que forte, né? Orando no Espírito. A nossa fé é edificada, é fortalecida, é empoderada quando nós oramos no Espírito. Muito forte, né? E eu quero dizer uma verdade aqui para você. Quando você ora muito tempo em espírito, você edifica o teu espírito, você ativa o teu espírito. Quem fala em línguas estranhas edifica a sua fé, faz a fé crescer. E o outro aspecto que eu estava aqui a dizer é que o dom de línguas, ele faz com que você ative os teus sentidos espirituais. Você começa a ativar os teus sentidos espirituais e a tua sensibilidade. O nosso espírito tem ouvidos, o nosso espírito tem olhos, o nosso espírito tem os 5 sentidos. E quanto mais você falar em línguas, lembra-se que falar em línguas é falar em espírito. Então você está ativando o teu espírito para os dons espirituais. Forte, né? Muito forte. Então vamos avançar. O dom de línguas estranhas. Vamos falar sobre o aspecto do dom de línguas estranhas. Línguas estrangeiras. O dom de línguas estrangeiras desconhecidas. Esse é um outro aspecto. E para isso eu quero ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando veio o dia de Pentecostes. Diz assim, capítulo 2, versículo 1 até o 12. E cumprindo-se o dia dos Pentecostes, estavam todos concordantemente, juntamente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por elas línguas repartidas como de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, estavam confusa, porque cada um os ouvia a falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que nós somos nascidos? Portanto, eles falaram sobre partos, medos, elamitas e os habitantes de Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígida e Panfilia, Egito, partes da Líbia junto a Cirene
e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, atônitos, dizendo uns aos outros o que quer isto dizer. Muito forte, né? Veja só, tinha pessoas de todas as nações que eram judeus, filhos de judeus, nascidos em outras terras, e que iam sempre adorar no tempo certo ali em Jerusalém. Quando o Espírito Santo desceu e os discípulos começaram a falar em outras línguas, em vez de eles ouvirem, eles não estavam a ouvir aquelas línguas que é para edificação, que ninguém entende, aquela língua que é orar no Espírito em mistério, mas eles ouviram eles a falar em línguas maternas que eles tinham nascido. Entendeu? E essa é uma particularidade do dom de línguas, é uma unção específica do dom de línguas, porque o dom de línguas tem várias unções. Tem o dom de línguas, a unção para falar com Deus em mistério, e tem o dom de línguas, a unção para falar diversas línguas humanas desconhecidas, que você não conhece. Isso não funciona sempre, isso não é consoante a nossa vontade, mas isso é só pela inspiração do Espírito Santo. Já ouvi vários testemunhos e relatos acerca disso, que pessoas falavam em línguas estranhas e as pessoas, alguém que não acreditava, que por exemplo era da Alemanha, estava a viver nos Estados Unidos, começou a ouvir aquela pessoa a falar na língua materna dele, da Alemanha. É uma língua já um pouquinho perdida. E ele disse, como é que você sabe disso? Eu disse, eu também não sei falar a sua língua. O que é que eu estou a falar? Você está a falar das grandezas de Deus e está a falar sobre a minha vida. Então essa é uma vertente do dom de línguas muito forte, né? Que Deus possa te dar essa graça, que você possa receber essa graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Você gostou dessa mensagem? Então gostaria que partilhasse mais uma vez com alguém, deixando Deus te usar para abençoar a vida de alguém poderosamente. Deixa eu orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar esse homem, essa mulher que aqui está, abençoa, liberta, cura, transforma no poder do Espírito Santo, que possamos crescer nos dons do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro o poder da ressurreição de Cristo Jesus, declaro cura, declaro salvação, declaro a mão de Deus, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo me revela que alguém de nome Teresa Batista, que Deus vai tocar, que Deus vai libertar. Teresa Batista, você está numa luta muito grande já há algum tempo atrás, e você está a pedir a Deus, você sentiu até vontade de se matar, estavas a pedir a Deus uma palavra que te livrasse, e Deus está falando aqui, eu te amo, eu estou contigo, eu não te deixei. Você perdeu alguém que destroçou o teu coração e se sentes só, mas Deus está dizendo assim, ainda que o seu pai te abandone, ainda que a sua mãe te abandone, eu estou contigo e jamais te deixarei. Eu te abraço, eu te amo, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã estarei aqui muito cedo, às 6 horas para o encerramento do jejum e oração. 6 horas da manhã e 2 horas da manhã no Brasil. 6 horas em Angola e 2 horas em Brasil. Até já, até breve. Deus te abençoe.